porque hoje eu tenho uma convidada muito especial, que ela apareceu exatamente hoje, que é a doutora Bruna. Deixa eu ver se ela já tá aí, eu já avisei ela que ia entrar, ela já me respondeu. Enquanto vocês vão chegando e a gente vai conversando um pouco antes da doutora Bruna entrar. Então, gente, toda segunda-feira eu quero fazer uma live com um especialista aqui, né? Com alguém que fale de assuntos ou parecidos ou diferentes de mim. Não tem problema nenhum ser alguém que fala coisas iguais, tá? E aí, na semana passada, a gente conversou com a doutora Michele sobre endometriose, né? Eu tinha feito uma live sobre endometriose e essa live deu muito o que falar aqui. Aí eu chamei a Michele, ginecologista, para falar de endometriose. E aí hoje, conversando com a doutora Bruna, eu falei assim, Bruna, ainda não tinha marcado nada, eu falei, Bruna, vamos abrir uma live pra gente falar de tireoide e gestação, porque eu recebo muito essa pergunta na caixinha, demais, são infinitas perguntas, e eu vejo o quão as pessoas não são tratadas de forma correta, mulheres não são tratadas de forma correta quando a gente fala de tireoide e gestação. Isso é muito importante, tanto para a saúde cognitiva do feto, como também para que essa gestação não tenha nenhuma intercorrência ao longo dos 9 meses. Deixa eu ver se a Bruna já chegou. Beauty by Kirauk. Oi! Inglaterra, ela já tá. Também não sei. Vamos deixar ela entrar aqui, eu não sei como é que tá a vida dela. Deixa ela chegar aqui. Quando eu vou vendo aqui o que vocês estão falando. O assunto é sobre tireoide na gestação. Cadê a doutora Bruna? Adicionar moderador. Pronto. Já te chamei aí, Bruna. Vê se você entra. Que eu não estou conseguindo te aceitar. Acho que agora foi. Já pedi. Aqui está escrito assim, ó, a doutora Bruna não está conseguindo participar. Não acredito. Vê como é que tá a sua conexão aí. Acho, agora sim. Cadê você? Bruna, uma coisa, você tá no Brasil ou tá nos Estados Unidos? Estou nos Estados Unidos. Ah, tá. Então eu não falei errado. Não. Porque eu vi que teve um evento... Não teve um evento seu aqui recentemente? Novembro. Teve um evento em novembro, em Brasília. Ah, tá. Eu vi um movimento desse que você estava aqui, aí eu pensei, nossa, será que a Bruna voltou? A Bruna está nos Estados Unidos? Ainda estou aqui, Pri. Vamos ver até quando. Que bom, que bom, que bom. Bruna, antes de mais nada, obrigada por ter aceitado o convite. A gente estava hoje numa reunião e aí eu conversei com a Bruna lá rapidinho e depois eu falei assim, Bruna, vamos abrir uma live hoje para falar de gestação e tireoide? Aí ela fica assim me perguntando, né, doutora Pri, como é que você faz? Tá vendo como é que é as coisas? Eu tipo assim, ó, vamos agora, vamos fazer um negócio. Tô entendendo como é que é o negócio da espontaneidade. Entendeu? Tipo assim, é agora, a hora é agora. Eu não sei se você sabe, antes de mais nada, deixa eu explicar pra galera que a Bruna é obstetra, tá, gente? E eu não sei se você sabe, Bruna, que eu cheguei no hospital com dilatação de 9 sem dor nenhuma e só tive 3 expulsivos e a Ana Sofia nasceu. Ou seja, é agora, vambora, vai nascer, sai de dentro de mim criança. É assim o ritmo. Pri, você sabe que eu falo para todo mundo lá no perfil que é uma... As pessoas acham que o parto, enfim, é uma preocupação, não é bem o assunto da live, mas só que você tocou nesse assunto, eu acho esse assunto super importante, porque tem tudo a ver com o que você fala sobre desinflamar, sobre cuidar de tireoide, sobre cuidar do fígado, isso tudo é super importante. E eu falo lá no perfil para as pacientes, para os seguidores, que o parto ele é construído ao longo do pré-natal. Então existe a ideia de que existe uma ideia que é vendida que como se o parto fosse dissociado do pré-natal.
eu tenho um médico que vai fazer o meu parto, então eu me preocupo porque ele faz um parto X. E você tem que se preocupar, não estou dizendo que não, mas perdeu-se a observação para a qualidade do pré-natal e para as informações do pré-natal. E o pré-natal é fundamental para o parto. E eu tenho certeza absoluta que o resultado que você teve no seu parto foi consequência do seu pré-natal. É exatamente isso. Com certeza. Com certeza, com certeza. Porque tá tudo conectado, né? É claro que, por exemplo, durante a minha gestação, eu fiz técnicas de visualização, de parto, etc. Mas é só o treino da mentalidade? É só o treino da mente? É claro que não. É o que você ensina também, é a suplementação, é um pré-natal muito bem assistido, né? A gente, para quem não sabe, nós até temos um curso de gestação, a doutora Bruna fala muito, ela é especialista em suplementação na gestação. Para quem é minha aluna aí, eu também tenho um curso que é sobre Ayurveda na gestação e também falo sobre suplementação lá, sobre o que a Ayurveda considera de importante, sobre o que eu acho que a ciência também fala de atualidade. Então, é essa junção, né? É essa conexão do que a gente sabe que funcionou na ancestralidade, que funciona na atualidade, conectando todos os saberes para que a gente tenha êxito no nosso trabalho, no nosso processo. E a tireoide, ela não pode ser esquecida em hipótese alguma. Bruna, olha só, você não tem noção, tem umas caixinhas que eu abro aqui, que a mulher escreve assim, tô grávida, sei lá, de 23 semanas, meu TSH tá 10. TSH 10. Não, é de cortar o coração, é de cortar o coração. O que eu vou fazer, né? Eu vou fazer, eu vou só falar, ó, não fica... Mas assim, troca agora de médico, né? Vai no endocrinologista, troca de médico, porque isso é inaceitável. A gente sabe que existe uma modificação na gestação, e você quer falar um pouco sobre essa modificação da tireoide na gestação? Vamos começar. Tireoide, a gente, na verdade, tem 3 tireoides na gestação. Tem a tireoide materna, a placenta e a tireoide fetal. E elas têm que se comunicar entre si. É uma coisa... A gestação é um evento muito louco, muito maravilhoso. A gente imaginar tudo que é construído durante o corpo feminino se modificar do jeito que se modifica para a gestação. E na primeira molécula, a tireoide é tão... Eu falo isso para os meus alunos. A tireoide é tão importante na gestação que a primeira molécula de gonadotrofina coriônica liberada pelo trofoblasto, que é uma célula fetal, então aquela primeira célulazinha fetal libera uma molécula de gonadotrofina coriônica, que é um hormônio marcador da gestação. Essa gonadotrofina coriônica se liga no receptor do hormônio que estimula a tireoide, que é o receptor de TSH. Então agora não é mais a ação central da mãe que controla a produção da tireoide. É exclusivamente a produção de gonadotrofina coriônica. Então, a gente começa a olhar já a função da tireoide desde o começo, como assim, meu amor, não se preocupe não, agora você não funciona, eu não preciso depender do seu estímulo. É o meu estímulo que vai controlar a tireoide materna. Então, a mãe, ela tem que perder o controle da sua tireoide do ponto de vista de ação central. Então, eu já não tenho mais estímulo central para estímulo da tireoide, porque quem vai controlar isso é a gonadotrofina coriônica. Uhum. E a gonadotrofina coriônica, para quem não lembra, ela tem um pico até 12 semanas e depois ela desce. Ela não negativa, ela desce, ela faz uma descida e ela vai manter um platô aí até o final da gestação. E durante esse pico, o que a gente tem de resposta fisiológica no começo, exatamente no começo da gestação, e que eu chamo a atenção também de todo mundo que está aqui, é o que eu tenho de resposta fisiológica, o que eu tenho que esperar. A gonadotrofina coriônica entra, eu preciso saber o que eu espero disso, qual é a resposta natural e fisiológica dessa ação. E essa resposta fisiológica é exatamente a queda do TSH. Porque agora, lembra, eu não tenho mais ação central, agora o TSH não tem mais função nenhuma. Então, não existe mais a função do TSH. Então, tem que haver a queda do TSH. E aí eu já chamo a primeira atenção, Pri, porque a gente começa a ver logo no primeiro trimestre o seguinte: as mulheres e os médicos observando que a minha tireoide aumentou. Aumentou para quanto? Eu já falo, não me interessa, se aumentou já está errado. Já está errado. Já está errado, porque isso não é uma resposta fisiológica. E aí, mais ainda, a gente precisa ter um aumento, porque a tireoide não para de funcionar. Lembra, eu tenho uma queda do TSH, mas eu não tenho uma alteração da função tireoidiana, eu tenho um estímulo da função tireoidiana.
Então, a fração livre do T4, ela tem que subir. Então, eu diminuo o TSH, o que vai mostrar, obviamente, a sua atividade, eu diminuo o TSH, mas eu tenho agora uma alteração, um aumento da produção de hormônio tireoidiano. Então, quando eu encontro logo no primeiro trimestre uma alteração em que mostra uma desregulação dessa resposta, ou seja, um aumento do TSH ou uma manutenção do TSH com queda do T4 em relação a valores anteriores ou a valores desejados, isso já me chama a atenção. Então, o mecanismo, toda a gestação, ela vai direcionada para o funcionamento da tireoide a partir da gonadotrofina coriônica. Não bastasse isso, a gente tem o fígado. Porque o fígado, através da ação do estrogênio, porque o estrogênio aciona o fígado e o fígado vai produzir agora o hormônio de ligação da tireoglobulina. Uhum. Ele também tem aumento, porque o nosso corpo está preparado para excessos de hormônio tireoidiano, não para deficiência. A deficiência, eu quero saber de todos os mecanismos possíveis para que aquilo ali funcione muito bem. Então, eu tenho que proteger o corpo do excesso. E não foi produzido o mecanismo de proteção de deficiência, porque há 200 mil anos, ninguém imaginou que a gente fosse viver esse tanto de desnutrição e desse tanto de inflamação. Nem exposição a tóxicos ambientais e outros disruptores e outras coisas. Então, o mecanismo é de excesso. Então, eu produzo a tireoglobulina, mantenho um feedback negativo, mantenho a produção de hormônios tireoidianos pela ação da gonadotrofina coriônica. E isso vai funcionando até a placenta conduzir isso de forma muito mais natural. A tireoide fetal, ela vai começar a funcionar muito cedo, mas ela não vai produzir T4 até o finalzinho do primeiro trimestre. Então, ela existe como glândula, mas ela não tem autonomia de produção. Ela precisa dos nutrientes maternos, mas a própria função tireoidiana não está estabelecida até o final do primeiro trimestre. Então, a placenta vai fazer essa interface. Eu preciso estimular a tireoide materna para produzir muito T4 e agora a placenta vai dizer, olha, eu preciso de 100 moléculas e essas outras 20 que você produziu em excesso, não tem problema nenhum. A gente vai liberar. Isso é um mecanismo muito controlado. A produção de hormônio tireoidiano é muito controlada porque os efeitos genômicos e não genômicos do hormônio tireoidiano são muito importantes, tanto para a placenta quanto para o feto, inclusive relacionado ao neurodesenvolvimento. Mas vai chegar um determinado momento em que a placenta vai produzir deiodinases, enfim, que são enzimas de conversão desse hormônio tireoidiano para um hormônio que é um hormônio inativo, que é um hormônio que é um T3 reverso. Então, todo mundo olha para o T3 reverso e fala, meu Deus, o T3 reverso está ruim. Eu falo, cara, mas essa é a resposta fisiológica da placenta. Então, a gente tem que começar a entender que existe produção fisiológica para tudo. E, obviamente, isso tudo, a visão que nós temos hoje em relação ao neurodesenvolvimento, o crescimento do feto e outras questões, é dependente do hormônio tireoidiano. O que a gente não vê hoje no século XXI são as condições para essa tireoide funcionar. Exatamente. Achei muito interessante isso que você falou no início, porque o tamanho da glândula ela pode aumentar um pouco na gestação, porque aumenta-se a síntese, por exemplo, né, que é muito importante, de iodo. Exato. E aí uma mulher normal, ela tem que consumir 150 microgramas de iodo por dia, gestante 250, 300. Exato. O fato é que não é só iodo, né? É iodo, é selênio, é zinco, é magnésio, é ferro. E daí a gente pega mulheres que vão gestar já com uma deficiência na digestão e absorção de vitaminas, porque o fígado não está produzindo uma bile corretamente, então a vitamina A, D, E e K não vai ser digerida da forma correta. O intestino está desequilibrado, está com alguma desbiose, de grande monta. E aí já não consegue digerir bem os micronutrientes, os minerais e as vitaminas da alimentação. E aí a gente pega essa mulher que engravida, que teoricamente tem uma tireoide até boa, mas aí logo no primeiro trimestre aumenta esse TSH. Exato. E o aumento do TSH, ele não está relacionado somente a essa alteração que você falou a nível central e da placenta, que vai mudar um pouco a mecânica. Está completamente relacionado à baixa ingestão ou absorção de vitaminas e minerais, né? É a base da desinflamação, inclusive. Exato. Essa é a base. É exatamente isso. Tanto que quando as pessoas falam para mim, eu preciso, enfim, eu tô com alteração da tireoide, eu preciso tomar o hormônio tireoidiano. Eu falei, olha, depende, você tem desnutrição, como é que tá o metabolismo? Porque chega um determinado momento que a gente precisa saber o seguinte, eu prescrevo porque existe uma deficiência real, por motivos, sei lá, que precisa, mas o que adianta eu prescrever um hormônio tireoidiano se a ferritina está em 6?
Exato. Tireoidiano em deficiência de zinco. Então, eu até posso prescrever para tentar abafar a situação e dar o suporte de T4 para a placenta funcionar. Mas se eu não der o aporte nutricional, os tijolinhos necessários para a construção desse hormônio tireoidiano, para ele funcionar, isso não vai acontecer. Na verdade, não é nem o hormônio tireoidiano, é o hormônio tireoidiano, mas todo o metabolismo da tireoide, que é desdeurinase, são selênio dependentes. Mas são todos esses mecanismos e essas etapas de síntese de hormônio e da produção do hormônio e da utilização do hormônio que são dependentes dos nutrientes. E óbvio, e o metabolismo inflamado, Pri, eu vou fazer esse link porque eu falo muito a respeito de mitocôndria também, porque as pessoas esquecem que a mitocôndria é fundamental. E o metabolismo inflamado, a gente pode dar todos os nutrientes necessários que o corpo não está preparado para receber. Ele precisa estar preparado para receber. Aí entra muito a questão da desinflamação que você fala tanto. E veja que interessante, você falou de mitocôndria, nem tinha passado pela minha cabeça falar dela aqui, mas ela é extremamente dependente da tireoide para produzir ATP. Então, se não tem uma tireoide funcionando bem, a mitocôndria vai ficar fraca, né? Vai produzir energia de forma incorreta. E aí a pessoa ela tenta raciocinar como se tudo isso fosse uma via de mão única. Mas é uma via de mão dupla, né? Se a mitocôndria está deficiente, a tireoide não trabalha bem. Se a tireoide está deficiente, a mitocôndria não trabalha bem. Então, o trabalho, né, o trabalho da pessoa tem que ser conectado. E aí as pessoas, às vezes, elas reclamam, né, Bruna? Você que também é médica há muito tempo, talvez você seja formada muito mais tempo do que eu. 20 anos só, Pri, 20? Pois é, você é formada na medicina há 20 anos. Eu me formei em nutrição há 16 anos atrás, na medicina em 2017. Então, você já viu bastante essa evolução, né? Você vem aí, que nem eu com a nutrição. Pô. Quando eu me formei na nutrição, eu fui da primeira turma da minha faculdade. Não tinha trabalho científico, não tinha nutricionista com voz dentro do tratamento clínico. Uau. A evolução que eu vi dentro da nutrição foi bizarra, surreal. Eu acho que a primeira faculdade, de nutrição foi em 2005, anos de 2003, por aí. Eu entrei em 2009, então assim, não tinha nada, não tinha trabalho científico, não tinha nada, entende? Nós éramos, na verdade, organizadoras de uma cozinha. O meu primeiro emprego foi... 3 anos eu fiquei trabalhando dentro de uma cozinha. Eu era administradora da cozinha. Era assim que o nutricionista trabalhava. Só para tu ter noção. Que loucura! Então, a gente viu bastante essa transformação dentro da ciência, né? E eu não sei se isso acontece com você, mas constantemente colegas vêm aqui e falam, né? Ah, isso daí é charlatanismo, né? A medicina não precisa de vitaminas e minerais para desinflamar. Só que isso é a base. E as meta-análises, que são os artigos mais tops que tem, só confirmam isso, confirmam todas as revisões, o randomizado duplo cego placebo, que a gente vem vendo isso, né? Na prática. Que se não tiver a base, né? Nada acontece, nada funciona. E para somar ainda nessa questão que a gente está falando de tireoide, que tem uma alteração no funcionamento durante a gestação, a gente também impacta, a gente choca com diversas mulheres, principalmente com o quê? Tireoidite de Hashimoto. Muito. Que é uma doença autoimune da atualidade, que a gente sabe que aumenta a chance de aborto, aumenta a chance do bebê ter TDAH, né? Se deixar essa tireoide muito controlada. Então, esquece que você falou isso aí no início, toxina, estresse, né? Padrão de mentalidade desequilibrado. Tudo isso contribui para uma doença autoimune, como a tireoidite de Hashimoto, que é a doença autoimune mais comum do mundo contemporâneo. Então, se você observar o que você está falando, não tem como. Até uma FIV não funciona com tireoidite de Hashimoto corretamente. Não, exatamente. Ô, Pri, você está falando de tireoidite de Hashimoto, interessante, porque quando eu dou a aula de tireoidite de Hashimoto na gestação, eu mostro trabalhos de pacientes que são consideradas que são eutireoideias. Então, eu tenho função de tireoide normal com a presença do anticorpo positivo. Então, veja, eu não estou falando de mulheres que desenvolveram hipotireoidismo clínico diagnosticado, laboratorialmente. Eu estou falando de estudos de mulheres que têm padrões laboratoriais normais, o que é outra história que a gente pode discutir,
outra história. Mas ela tem a presença do anticorpo positivo. Eu gravei um Reels hoje sobre isso. Pronto. Então já entenderam. Ainda não foi lá, gravei hoje. Então, daqui a pouco vocês vão entender, então. Porque o que vai acontecer? A mulher ter o anticorpo positivo já é um sinal de desequilíbrio no sistema imunológico. E a gestação é o evento imunológico mais complexo do corpo humano. Gestar é ter um corpo estranho dentro de você, permitido, tolerado pelo seu sistema imunológico. Isso é altamente complexo, isso é um capítulo à parte na nossa história. Mas ter o anticorpo positivo, mesmo com função tireoidiana normal, já é fator de risco para abortamento, infertilidade, restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, cretismo placentário, restrição de crescimento, eu falei, todas as alterações relacionadas à placentação. Por quê? Porque isso está relacionado ao sistema imunológico, o sistema imunológico está relacionado à implantação e à placentação. E a gente começa a ter alterações relacionadas a isso. Então, é uma consequência. A tireoide não está separada do útero, que não está separada do ovário, que não está separada do desenvolvimento fetal. Então, ao olhar a tireoide, eu estou olhando um conjunto de alterações que vão acontecer em decorrência dela. O que aconteceu com a medicina, e você viu isso também, Pri, eu tenho certeza absoluta, é essa separação como se... Agora eu sou especialista em tireoide, como se você não tivesse mais nada. Então, eu sou especialista em tireoide, mas o resto do corpo humano não funciona. E é isso que a gente está tentando fazer. Quando a gente fala em desinflamar, a Pri fala isso o tempo inteiro no perfil, eu sou apaixonada pelo perfil da Pri, ela sabe disso. Quando ela fala sobre desinflamar, você sabe disso, meu amor? Quando fala em desinflamar, quando fala em mentalidade, fala em conexão, é simplesmente trocar palavras ou falar de uma forma do que aquilo que a gente já vê na prática clínica. Quando a gente falou do profissional, quando o profissional manda e fala, mas é suplemento, eu digo, mas você faltou todo o semestre de Biocel, você não lembra de Biocel? Então, assim, é bioquímica e Biocel, né? Então, foram para as festas, não estudaram o básico. Não foram para o básico. Então, a gente tem que resgatar essas informações do básico. Porque esses são tijolos essenciais para que a gente possa funcionar. Sinais e sintomas clínicos. Rachadura no pé, bruxismo, Você vai estar tratando só com creme de ureia, rachadura do pé? Você jura para mim? O corpo fala a todo minuto. A todo minuto o corpo emite sinais. O tempo inteiro. E o que acontece é que tá todo mundo, né, Bruna, no automático. Tá. E aí a pessoa, ela nem vê que o pé rachou, ela só vai ver quando começa a sangrar e doer. Misericórdia. A pessoa não nota que a unha dela tá descamando há tanto tempo, não vê que tem uma pintinha branca no meio da unha. Exato. Não nota que aquela pele... Aí tem dermatite e fica lá, corticoide. Exato. Não entende o que está acontecendo. Não entende por que tem uma síndrome fúngica, né? Uma candidíase de repetição, uma micose de repetição. Não entende. Só que o corpo ele está falando todo minuto. E foi também bom você ter falado essa questão do TSH, porque o artigo que eu li hoje para gravar o Rios, ele falava de fertilidade. E ele falava o seguinte, que mulheres eutirodeias, quando elas tinham o TSH acima de 4, eles notaram, né, nas pesquisas, que elas tinham mais dificuldade de engravidar. E quando eles faziam levotiroxina nessas mulheres, e reduzisse o TSH de 4, elas engravidavam com mais facilidade. Então, a medicina tradicional contemporânea para gestantes, ela tolera um TSH até 2,5 no primeiro trimestre e no segundo e no terceiro trimestre até 3,5. Isso. Eu, particularmente, prefiro TSHs mais baixos. Particularmente, mas é isso que a medicina contemporânea fala. Eu fico ali na casa de 1,5. Exato. Até 1,8 ali tá bom. E aí, me choca um colega meu pegar, sei lá, pode ser no SUS, pode ser no que for. Um colega meu pega a pessoa, vê que o TSH, a pessoa tá gestante, o TSH tá 10, não toma uma atitude. Sabe por quê? Esses valores de referência que eu falei aqui, 2,5, 3,5, tá no exame. Tá escrito lá, né? Tá escrito no exame. Tá lá. Tá escrito, não é um artigo científico que a gente tem que pegar para ler, que eu prefiro o TSH de um, não. Tá lá no exame.
e a pessoa não faz nada. E aí é claro que a gente vê também uma quantidade imensa de crianças com déficit de atenção. Sabe-se lá como que foi essa tireoide na gestação. Porque uma tireoide alterada, ela vai causar, né? Tudo isso que você falou, parto prematuro, restrição de crescimento, nananã, e alteração de foco e cognição na criança. O hormônio da tireoide, que vou fazer um parênteses só para vocês entenderem. O neurodesenvolvimento, eu e a Pri, se vocês deixarem as duas aqui, as duas vão ficar inflamadas de falar sobre essas coisas, tá? Isso vai nos inflamar, inclusive. Porque acho que a Bruna é pita também. Eu sou super pita. Sabia. Super. Quando fala de gestação, eu sempre falo que é o pré-natal do século XXI, porque eu quero trazer à tona o que a gente está tendo no século XXI. Eu faço um pré-natal diferente do pré-natal que eu me formei, no sentido de que eu não estou mais preocupada com pré-eclâmpsia precoce. Não que eu não esteja vendo pré-eclâmpsia precoce. Eu, Bruna Pitaluga, particularmente na minha prática clínica, não é o que acontece. Enfim, mas é outra história, parênteses. Mas a grande maioria dos clínicos hoje que atendem pré-natal estão vendo pré-eclâmpsia com 36 semanas. Estão vendo restrição de crescimento sem alteração no Doppler. Estão vendo criança que tem diabetes gestacional, que lá no livro você vai ler que dá macrosomia, mas a criança está restrita, com a mãe com diabetes gestacional. E fica todo mundo perguntando, mas o que está acontecendo? O caos metabólico está acontecendo. E é difícil as pessoas conectarem os pontos, porque a medicina não acompanhou, o ensino médico não acompanhou o que nós estamos vendo do ponto de vista social, cultural e epidemiológico. Tudo isso para fazer um link com o neurodesenvolvimento. Quando a Pri fala para vocês, nós vemos mais TDAH, nós vemos mais tudo, alteração de foco social, comportamento, TDAH, autismo, todas as alterações e transtornos de neurodesenvolvimento nós vemos muito mais. Os números são, assim, avassaladores do que nós vamos ter nas próximas décadas. É um negócio, assim, é uma avalanche de coisas acontecendo. Bom, o que o profissional deveria fazer? Eu atendo pré-natal no século XXI. Eu estou em 2023 e eu atendo pré-natal. O cérebro é o órgão mais importante da gestação, porque a gestação humana se modificou para nutrir o cérebro fetal. Tudo é para nutrir o cérebro fetal. Tanto que, se a gente for olhar, o único filhote que é cabeçudo, com um corpinho pequeno de todos os outros mamíferos, é o filhote humano. Se o neurodesenvolvimento é importante, os números estão aumentando e epidemiologicamente eu tenho dados que estão modificando, como é que a gente faz a correlação disso? Então, essa correlação é o que é o pré-natal do século XXI. É uma atualização em relação às medidas do pré-natal. E o hormônio da tireoide, ele entra nesse ponto fundamental. A tireoide, ela é uma glândula super sensível. Se existe uma desbiose, se existe uma inflamação, se existe uma alteração metabólica, se a mitocôndria não funciona, se a temperatura corporal não é correta, se não existe exposição ao sol, se o seu ciclo circadiano está alterado, se você alterou o seu ciclo do sono, a sua tireoide não vai funcionar, porque na hora que ela liberar a molécula dela de T4 para ser convertida em T3 periférico, esse T3, ele tem um poder surreal de mudar uma série de questões dentro do seu corpo. Então, eu não vou liberar algo tão poderoso se o corpo não está preparado para receber. Por isso que existe uma transformação em T3 reversa numa série de questões metabólicas. Dito isso para vocês, a tireoide não é super importante na gestação? A gente não falou, eu e a Pri aqui agora. A tireoide é super importante, inclusive a gente tem dados que aumenta até 50% do volume tireoidiano. A gente está falando de controle total e absoluto. A tireoide controla a migração de neurônios. Então, eu preciso do cérebro. O cérebro é o órgão mais importante. Eu vou produzir milhões de neurônios. Naqueles milhões de neurônios que são produzidos logo no começo, eu estou falando do começo, eu preciso que esses neurônios, um vá para frente para o lobo frontal, lobo parietal, occipital. Eu preciso que essa estrutura ela atinja um grau de maturidade das suas funções. O hormônio tiroidiano, ele interfere em todos os pontos do neurodesenvolvimento. Desde o aumento do volume, ou seja, do número, até o controle das suas funções. Então, para um neurônio migrar para o lugar certo, eu preciso do hormônio tiroidiano. Quando ele chega naquele lugar certo, para ele saber o que ele tem que fazer, ele precisa do hormônio tiroidiano. Para ele amadurecer a função, ele precisa do hormônio tireoidiano. Então, o hormônio da tireoide, ele é tão importante na gestação que
é melhor. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu falo também lá no perfil e falo para os meus alunos. Eu prefiro excesso de hormônio tireoidiano na gestação, porque a placenta dá conta de segurar o excesso, do que deficiência. A deficiência, ela é dramática para o neurodesenvolvimento. Então, lá nos meus cursos, nas minhas aulas, tudo que eu falo, eu vou mostrar para os meus alunos que eu prefiro excesso de hormônio tireoidiano. Então, você tem dúvida, prescreva. Ah, mas eu não sei se precisa. O T4 diminui, prescreva. Eu confio mais na placenta do que eu confio na tireoide materna para a produção de hormônio tireoidiano. Muito bom. E é engraçado que tudo isso converge para um único ponto, né? As vitaminas e os minerais. Volta, a gente vai chegar lá. O que você está comendo? Porque, assim, tudo que, tanto a placenta quanto a glândula tireoidiana, e tudo que está acontecendo durante esse boom imunológico, inclusive eu falo que a gestação ela é uma fase inflamatória, as pessoas ficam assim, como assim? Porque a inflamação nada mais é do que um mecanismo imunológico de proteção. O problema é quando isso se desregula, né? E aí a gente fica inflamada cronicamente, que é o que acontece nos dias atuais. E aí as doenças começam por aparecer. Antes da doença aparecer, aparecem os sintomas. A pessoa não se conecta, não entende o sintoma que está tendo. Todo dia tem uma dorzinha de cabeça, todo dia, né? Acorda com a língua cheia de saburra, não presta atenção, não entende o que é isso. Quando vê, a doença apareceu lá no exame. Mas antes de aparecer no exame, vários sinais foram dados pelo sistema. E a gestação é um evento imunológico, é um evento inflamatório para preservar a vida desse bebê. Exato. Para que ele cresça, né? Para que ele consiga nascer, para que essa mãe consiga gestar. E a base disso tudo estão nas vitaminas. E aí, Bruna, só para a gente fechar esse raciocínio, fala pra gente aqui mais ou menos o que você considera bom, assim, de vitamina D, de selênio, de vitamina A. Só um pouquinho, só para dar um gostinho para ele. Meu Deus! Eu vou dizer para vocês o que eu considero super importante para absolutamente tudo. Existe um básico: vitamina A, vitamina D, selênio, zinco, magnésio, complexo B, folato, cobalamina, piridoxina, complexo B. Biotina super importante, porque a biotina a gente acaba, alguns consideram, alguns não, mas não esquece da biotina, porque a biotina para gestação é super importante. Ômega 3 é super importante, principalmente o DHA é super importante. Ferro, nem se fala, fundamental. Sim. Colina fundamental, porque existe um grupo que é muito básico, assim, um grupo que na minha visão toda, quando mais a gente estuda, mais a gente fala, cara, são sempre os mesmos jogadores que tem que estar em campo para as coisas darem certo. Tem um time em reserva, mas esses jogadores têm sempre que estar em campo para as coisas funcionarem. Então, esses jogadores para mim são super importantes. Vou falar da vitamina D, porque eu acho a vitamina D super importante. Os valores de referência são ridículos, são ínfimos. Ridículos. É uma vergonha a gente falar de não, porque existe um estudo epidemiológico que a gente tem vitamina D nos valores de 30. Eu falo, cara, é porque tá todo mundo lascado. É a mesma coisa que eu vou medir. Vamos fazer assim um valor de normalidade. Não existe valor de normalidade mais hoje na epidemiologia. Por exemplo, com ferro. 50% das gestantes entram na gestação em deficiência de ferro. Não estou nem falando de anemia. Em deficiência de ferro. Então a gente vai falar de valor normal. Eu vou fazer uma pesquisa populacional para mostrar um valor. Isso não existe mais na sociedade que a gente está, porque está todo mundo em desnutrição crônica, dessa coisa que a gente chama de fome oculta. Então, vitamina D precisa melhorar muito e a vitamina D. Travou, voltou. Não, tá normal, tá normal. Tá normal? Eu particularmente mantenho ali a vitamina D entre 50 e 80, mas a vitamina D, como o hormônio da tireoide, eu confio muito na placenta, porque a placenta possui todas as hidroxilases, então eu olho para a placenta e falo, cara, a placenta pode tudo, então não é minha maior preocupação, não é a vitamina D. Mas, assim, no sentido de que há valores aumentados, tá? Porque fica todo mundo preocupado, porque eu entendo a intoxicação, não tem nem ideia para onde está indo vitamina D no metabolismo humano. Vitamina D bem mais alto, 50, 80. A vitamina A, retinol é necessário, fundamental para a gente ter transcrição, inclusive do próprio hormônio tireoidiano. E aí muitos médicos ainda têm aquela ideia de vitamina A é teratogênica, porque não entende
Sim. essas questões. Vitamina A é super importante. E como a Pri disse, num ambiente em que as mulheres possuem alterações na síntese e absorção desses nutrientes, então eu preciso de um fígado funcionando, uma vesícula funcionando e uma produção adequada de uma série de enzimas digestivas para que esses nutrientes, que são essas vitaminas lipossolúveis, estejam disponíveis no metabolismo. Imagina o que está acontecendo. Uma mulher que tem hipocloridria não vai nunca conseguir produzir as necessidades enzimáticas para liberar esses nutrientes. Não vai conseguir. E o estresse causa hipocloridria, a inflamação causa... Então, você vê que começa tudo, essa saúde conectada que nós estamos, não tem outra alternativa. Uma coisa vai interferir na outra. Basta você ter um raciocínio clínico e entender esses... Quer dizer, basta, parece que é simples. Quanto tempo a gente demorou para desenvolver um raciocínio clínico e eu aprendo até hoje. Eu estava aqui há 5 minutos atrás trocando mensagem, dizendo, cara, eu preciso estudar mais isso, porque realmente eu estou me sentindo, enfim, deficiente desse ponto de vista. Pita mesmo. É muito pita, totalmente pita. Então, vitamina D, vitamina A, metilfolato é super importante, que é a vitamina B9, cobalamina, piridoxina, super importantes. Metilfolato a gente mantém ali na casa de 400 e 600, junto com a cobalamina também, que vai ficar um pouco mais alta. Tem que olhar muito para a homocisteína, para olhar para a metilação. Então, a homocisteína é fundamental. Não adianta você ficar olhando gestação no século XXI sem homocisteína, você não sabe nem para onde está indo o norte. A sua bússola está desorientada, você está rodando aí atrás do rabo, não sabe sabendo onde é que está indo. Magnésio mais alto também, porque magnésio todo mundo, assim, eu vejo muita deficiência de magnésio na prática clínica. Mulheres com cãibra, com alterações de contração, magnésio é super importante para o músculo. Constipadas, né? Extremamente constipadas. Pronto, perfeito. E aí isso já é um sinal aí de a gente precisar de magnésio. A própria inflamação consome magnésio, a mitocôndria desnutrida consome magnésio e a gente vai indo. Ferro super importante também, o mecanismo de absorção do ferro durante a gestação ele é bem diferenciado. Eu preciso do ferro para a função tireoidiana, o ferro é fundamental para a função tireoidiana. Muitas pessoas acham que o ferro vem da dieta, o ferro, na verdade, vem do sistema imunológico. Essa é uma questão que eu acho impressionante, como é que a gente ainda afirma, e médicos ainda afirmam, que o ferro vem da dieta. Mas manter ferritina aí na gestação, e eu estou falando de ferritina, mas tem que lembrar que pode ser um marcador inflamatório. Mas assim, abaixo de 15 é uma deficiência extrema de ferro, idealmente ali na casa de 70. Mas sempre olhando para a saturação de transferrina, porque a ferritina dá uma aumentada aí. E ninguém fala do baço, né, Bruna? Ninguém fala do baço. Do baço, exato. Extremamente importante para esse metabolismo do ferro, para desinflamação. E você pode ver, se você voltar aqui no meu Instagram, tem vários reels sobre baço, porque a Santa Hildegarda fala do baço. E aí tem vários reels sobre baço e ninguém dá atenção. As pessoas não sabem nem o que é baço. Não sabem. Não sabem. Quando eu falo o baço é fundamental para o metabolismo do ferro. Por quê? Porque é lá que o macrófago, vai comer a hemácia e vai depois a hemácia vai botar. Falei, o macrófago come a hemácia e a hemácia vai ficar. Mas assim, é uma deficiência mesmo de conhecimento justamente por conta dessa segmentação. Exato. Que foi acontecendo ao longo dos anos, né? Exato. E aí o resumo da história as pessoas acham que cuidar da tireoide na gestação é só tomar levotiroxina. Não. E essa live inteira foi para falar que a levotiroxina ela é importante, sim, no tratamento, porém, não é só isso. É vitamina, é mineral, prática de gerenciamento de estresse, né? Meditação, oração, rotina diária. E os outros suplementos que a gente, né, não tem como falar aqui, ômega, clorela, inositol, e colina, etc. Exato. E é isso, assim. E comportamento humano, né, Pri? Eu acho que o comportamento, a gente tem que lembrar, voltando para a mitocôndria, que a gente pode fazer todo o melhor suplemento, eu coloco lá, tudo bonitinho, todas as doses calculadas, tudo maravilhoso, mas aí toma um suplemento com refrigerante, toma um suplemento com uma dieta inadequada. Ou toma um suplemento, mas fica 1h da manhã assistindo, sei lá, série na televisão. Então, a gente precisa começar a entender que existem passos que precisam ser dados e tomados para que a gente realmente consiga alcançar uma gestação saudável e uma função tireoidiana saudável. Isso passa por todas as decisões que nós tomamos o dia inteiro.
tomamos decisões na hora que a gente acorda, porque a gente come, como a gente vive, como a gente responde, como a gente fala. E isso não é diferente, isso vai acontecer para a vida inteira. E tá na hora de a gente assumir isso. Eu acho que a gestação é um negócio muito lindo, a gestação é um momento maravilhoso. É a plenitude do sistema feminino. A mulher é outro universo. Eu falo, a mulher é um universo dentro dela mesma, é outro universo, não tem nem comparação. Um sistema imunológico diferente, tudo diferente. São os mesmos órgãos, mesmos órgãos, obviamente, do sistema imunológico, com funções distintas, tudo programado para que a gente possa gestar. Se a gestação é a razão pelo qual nós somos mulheres, temos todas as nossas modificações, a gente está deixando de olhar a gestação como um evento importante e fica olhando como se fosse só o parto. Eu quero que a gente volte para olhar que eu preciso de preparo da gestação, olhar a gestação, entender a tireoide na gestação, dar suporte ao metabolismo dessa tireoide, entender como a placenta funciona, por que a tireoide é importante para o neurodesenvolvimento, e aí sim a gente conseguir traçar um plano de atendimento que seja adequado para essa mulher. Porque só prescrever levotiroxina, assim, não precisa fazer muita coisa para prescrever levotiroxina. É só você decorar 25, 50, 75, 88, assim você vai. Mas se você não precisa. Eu sempre falo que não é... eu não fiz medicina para isso. Eu fiz para cuidar das pessoas. A Pri também fez medicina para cuidar das pessoas. A Pri não saiu da nutrição para entrar na medicina simplesmente porque ela achou que era bonito. Um dia ela acordou e tomou essa decisão na vida dela. Então é necessário a gente resgatar um pouquinho desse nosso papel dentro desse suporte que nós temos à saúde humana, entre eles a gestação, a tireoide na gestação, para que essas crianças nasçam saudáveis e as mães também tenham saúde, porque gestação define a saúde da mãe e desse neném. Até porque a tireoidite pós-parto, ela também é definida pela tireoide durante a gestação. Então, geralmente, quem tem problema de tireoidite pós-parto foi porque não teve também um bom funcionamento da glândula ao longo da gestação, né? E tudo está conectado. Tudo conectado. E fiquem de olho em tireoidite. Para quem não entende sobre o mecanismo do sistema imunológico durante a gestação, cuidado, porque existe uma falsa sensação de conforto. Porque durante a gestação, por conta desses processos, dessas respostas imunológicas, muitas mulheres experimentam um momento de tranquilidade dentro da sua doença autoimune. Isso funciona para tireoidite de Hashimoto, para todas as outras doenças autoimunes. E parece assim, eu fui curada durante a gestação. Durante a gestação eu não tenho mais sintoma nenhum. Mas lembra, a gestação, ela existe como um mecanismo de tolerância. Então, são uma série de sinais do sistema imunológico para que isso aconteça. Só que na hora que sai o feto e a placenta, o sistema imunológico ele vem com tudo, porque ele precisa fazer o reparo tecidual, o reparo celular, aproveitar as hemácias para não desperdiçar o ferro. Então, os macrófagos eles começam a agir. Então, é um processo de uma grande resposta inflamatória. E se você não estiver preparada para essa grande resposta inflamatória, muitas mulheres vão ter tireoidite de Hashimoto e usualmente experimentam aí uma crise com sintomas que às vezes são até mais graves do que elas já experimentaram anteriormente. E não precisa ter muitos valores aumentados, não. Isso eu quero chamar a atenção para vocês. Sinais clínicos são mais importantes do que exames laboratoriais para tireoidite de Hashimoto no pós-parto. O profissional tem que estar observando e a paciente também. Sim. Acho que é isso, Bruna. Amei. Aprendi a beça, aprendi sobre a placenta. Eu não sei o quanto eu posso falar, Pri. Eu fico aqui ansiosa. Não sei se eu posso falar dos receptores. Eu adorei, aprendi muito. Tô quase indo lá beijar a foto da minha placenta. Vou falar maravilhosa. É sério. É maravilhosa. A placenta é maravilhosa. Arrasou, adorei. Adorei. Eu acho que somou muito aqui. Deixa eu abrir aqui para ver se tem uma galera para falar. Mas eu acredito que tenha somado muito, né? Não só para quem é leigo no assunto, como também para os profissionais. Porque você é um profissional que eu admiro muito, 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 muito. Quando você fez uma live que eu lembro que eu assisti, foi sobre dedímero, né? Só para fechar aqui, para você saber. Eu tenho polimorfismo de metilfolato, B12, vitamina E, vitamina B6. Eu sou a homocisteína bomba relógio. Quando eu não suplemento, minha homocisteína vai para 40, 50, né? Eu sou a mancha de pessoa. Aí quando eu me engravidei, eu não sabia que estava grávida. Eu achei que tivesse, sei lá, com Covid, porque eu fiquei gripada, grávida. Aí eu fiz, né? Tava todo mundo fazendo exame de dedímero. Na época, meu deu dedímero na altura.
Eu falei, meu Deus do céu, tô com Covid. Aí a menstruação atrasou, eu tava grávida. Aí eu fui na obstétrica e falei pra ela, né? Mostrei o exame, falei, ó, meu diminuto tava muito alto, eu sei que aumenta na gestação, mas tá muito alto. E aí a gente, ao longo da consulta, eu me lembrei, eu falei, te falar uma coisa, porque a minha homocistina agora é controlada por conta da suplementação, né? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, minha homocistina, quando eu não tomo suplemento, ela é muito alta. Ela é alta demais, assim, é bizarro. Aí a Cláudia, minha obstetra, falou assim, meu Deus... Cláudia! Do Marcos pelo Rio! Dona Cláudia! Beijo pra Cláudia! Aí a Cláudia, vamos pesquisar a polimorfismo. Eu já sabia que eu tinha da B9, né? Mas a gente fez lá o PA, 4G, metilfolato, tudo positivo, todos polimorfismos. Ela não vou nem pensar duas vezes, Clexane AS. Aí foi a gestação inteira Clexane AS para evitar, porque assim, o que é ó, o Pi tá voltando. Mais uma reclamação minha da medicina atual. As pessoas esperam a mulher ter 3 abortos para começar o Clexane. Eu acho bem. Não é isso? Mas a sua homocisteína tinha indicação pra gente pensar nisso com muito amor e carinho, hein? A sua homocisteína, ela não é uma homocisteína normal. Não é? O que eu vejo é o contrário. Por qualquer motivo entra com Clexane. Eu fico, meu Deus, mas não é o Clexane. Eu vejo exatamente o contrário do que você vê. Eu acho assim, a Pri vê, porque a experiência da Pri com Clexane, com homocisteína de 40 a 50, eu já tava assim, meu pai amado. Porque isso aí, realmente, essa é uma condição de exceção. Mas a grande maioria das mulheres hoje que usa Clexane, você não precisam do Clexane. Existe um mercado paralelo, é muito louco, existe um mercado aí paralelo da história do Clexane. Porque eu falo pra você o seguinte, Pri, a grande maioria das mulheres tem abortamento não porque elas têm alterações, mas porque elas têm deficiências nutricionais e alteração do estilo de vida, porque elas estão inflamadas. Tireoide. Exato. Então, o que acontece? O Clexane, a enoxaparina, ou a heparina de baixo peso molecular, ela não vai interferir nesse processo, ela vai interferir em outras questões. Então, existem mulheres, por exemplo, que usam essa medicação com ferritina de 6, usando ácido fólico, usando sulfato ferroso, mas é porque você está vendo a outra medicina. É porque você não vê a minha... você tá vendo, você já vê a sua. Só contei a minha experiência. A minha experiência. Você já está em outro nível. Do que a gente vê hoje na obstetrícia, que a grande maioria das mulheres nem precisaria utilizar, mas utilizam mesmo em então, assim, deficiências nutricionais gravíssimas que estão relacionadas a deficiências, abortamento, tireoidite de Hashimoto, TSH de 5. TSH de 5 não vai resolver prescrevendo Clexane, vai resolver resolvendo o problema da tireoide. Entende? Alguém escreveu aqui, ó. TSH de 8, ferritina de 20. Pelo amor do Cristo, 7 semanas. Marca consulta com a Bruna. Eu não tô... Você atende, né, Bruna? A minha equipe atende. Não tá com alguém da equipe. Pelo amor do Marca com a consulta da equipe. Não faz isso comigo. Eu me lembro uma vez que eu também mandei para você, que você falou para mim, eu ajudo muito mais quando eu dou aula do que quando eu atendo. Eu falei, hoje a minha vida eu ajudo muito mais. Eu tenho certeza que eu impactei muito mais estando 1 hora com a Pri aqui, falando com vocês, do que se eu estivesse atendendo uma pessoa dentro do consultório. Então, hoje eu tenho mais de... Acho que a gente chegou, inclusive, agora, acho que 2.500 alunos já. Então, um número, eu acho um número muito bacana. Eu falei, poxa, só assim, para obstetrícia. Então, eu já cheguei em 2.500 alunos e a gente está expandindo esse conhecimento para poder ajudar o máximo possível de mulheres. Senão, não consigo. Eu sozinha não dou conta. Mas eu tenho uma equipe inteira, eu tenho equipe com médicas, com nutricionistas, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, a gente discute caso clínico, discute conduta, então tem uma equipe que trabalha comigo. É isso aí, gente. Marquem com a equipe da Bruna, marquem com a minha equipe, porque, pelo amor do Cristo, mais gente aqui, ó, TSH, grávida de não sei quantas semanas, TSH de 5. Não dá para aceitar o básico. O básico do básico. É isso. É o essencial. Eu não posso falar em nível avançado se o básico não foi feito. O básico precisa ser feito. Bruna, muito obrigada. Espero fazer mais lives com você. Vamos fazer lives aí disruptivas. Eu também, meu amor. A hora que você quiser, eu estou pronta. Tá bom, obrigada. Vamos já deixar aqui o convite para a gente falar de diabetes gestacional. Tá deixado. Tá, vamos quando você quiser. Estou pronta. Já deixa marcado aí. Quando você estiver pronta, eu estou pronta.
Tá, beijo. Beijo, meu amor, beijo. Tchau.